Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou desde que fez as sagradas muralhas de Troia. Foi com essa leitura, não foi nem leitura, foi de memória, que a professora Conceição Neves Guimarães, no mês de maio para junho, frio, ela entra na classe, elegantérrima como sempre, né? Muito fashion, e ela declama esse início da Odisseia de Homero, né? O Aedo, o Homero no caso, ele está chamando a musa, pedindo para a musa contar os feitos, né, do Odisseu. E quando o Aedo faz isso, chamando a memória, né, a musa memória, a Mnemosine, ele faz um pouco o que a gente faz, né? A gente, quando vai contar uma história, a gente começa a olhar para cima, os nossos olhos viram, algumas expressões físicas nossas indicam que a gente está puxando pela memória, né? E a gente precisa do amparo da memória para a gente poder recontar a nossa própria história. Como é gostoso, né, a gente poder sentar junto. E é isso que o Aedo fazia, né? Ele reunia as pessoas em torno dele para escutarem as histórias desse herói mítico, esse herói exemplar. E é um pouco o que a gente faz quando a gente se reúne com os amigos, com as famílias, a gente começa a contar histórias e a gente adora fazer isso, né? E eu imagino os homens primitivos, né, fazendo isso, reunidos depois de um dia de lutas, de alegria de terem sobrevivido, todos reunidos em torno do fogo, ali contando as histórias, né? Me lembro que quando faltava luz na infância, faltava energia elétrica. Então não tinha luz em casa. E aqueles dias a gente acendia algumas velas e ficávamos todos na sala, sentados e conversando. E eu lembro de alguns momentos de eu desejar que faltasse energia elétrica para as pessoas poderem conversar, né? Hoje, mesmo quando falta energia elétrica, as pessoas têm o celular ainda com a bateria carregada, podem jogar, podem ver coisas que estão já carregadas na memória e não tem atualização, né? Mas eles podem ver as coisas que ainda estão ali registradas e ter um contato mais virtual, né? E eu penso que falta muito essa reconexão, né? Eu lembro dessas coisas que divulgam pela internet, né? Que está uma família reunida para o aniversário de uma senhora e estão o filho, a nora, os netos, todos na sala, cada um no seu celular ou no seu iPad, seu tablet, sei lá o que for, e ela sozinha, né, observando aquilo. Quer dizer, eles se reuniram para comemorar o aniversário dela, mas na verdade cada um está ali comemorando a sua individualidade, né? E eu acho que isso vai fazendo com que a memória vá se dispersando, porque aí a gente não conta mais as histórias que são bacanas, que são exemplares, né? Que vão fazer a gente poder se reconectar com aquilo que a gente é, de onde a gente veio. E talvez isso tenha muito a ver com, não vou dizer para todo mundo, mas que a gente já vê ocorrer uma certa distância daqueles parentes que estão mais idosos, que estão num momento da vida mais de distanciamento do cotidiano. Parece que eles entram num mundo mais particular, que é um momento mesmo de introspecção e de desenovelar, né? De soltar os fios da vida e poder ver todo aquele percurso, fazer aquela análise e ficar muito preso ali, né? Naquele momento anterior. E eu sinto muito essa falta de escutar as histórias, né? E quando eu estou com uma pessoa assim mais idosa, que eu tenho intimidade, eu sempre procuro fazer algumas perguntas para elas poderem contribuir com aquilo que elas têm, né, de mais bacana, de mais interessante, aquilo que mais as marcou. Então, como é que você começou a trabalhar? Com que idade que você já estava na luta? E como era isso? Como era aquilo? Porque aí a pessoa vai revendo a própria vida e ela vai ficando, se sentindo também valorizada, né? Ela vai se sentindo respeitada na sua individualidade, na significância da sua própria vida. E eu acho que essa escuta faz muita falta, né? Acho que a memória tem a ver com tudo isso, né? Eu me lembro de fazer algumas atividades com alunos que tinham a ver com isso. Para iniciar as aulas de História da Educação, a gente muitas vezes começava com a história do próprio indivíduo, né?
A gente lá na filosofia fala, conhece a ti mesmo, uma atitude mais psicológica que o Sócrates introduz na filosofia, e que é fundamental, né? Apesar de nos ter afastado um pouco da natureza, né? Como a gente vê na comparação dos socráticos com os pré-socráticos, mas é muito importante esse mergulho que a gente faz na gente mesmo e na nossa história, né? Tanto é que as terapias psicológicas estão aí para ajudar as pessoas a procurarem essa recognição, né? Essa entrada mais a fundo, de poder entender, de poder conhecer quem você mesmo é, né? E eu lembro da gente fazer, assim, no início dos períodos, o histórico da própria pessoa, dela poder descrever a sua linha do tempo, né, do nascimento até. E lembro de casos fantásticos, assim, que ocorreram em sala de aula, né. A gente fazia também, às vezes, o mapa do Brasil, o mapa mundo, para as pessoas poderem localizar de onde vinha a sua ancestralidade e poderem valorizar isso, né. Isso me ajudou muito, porque às vezes preconceitos que ocorriam em sala de aula com relação a alunos oriundos de outras partes do Brasil. Quando as pessoas começavam a resgatar a história familiar, a contar tudo isso, ficava um clima tão de respeito e tão de consideração, que eu me lembro de 2 fatos muito interessantes, um na escola pública, que uma menina, quando começava a contar as histórias, depois vinham os hábitos familiares, tudo, e a menina teve um problema muito sério, ela e o marido, de perda de trabalho, de necessidade, e eu lembro da classe fazer a cesta básica para eles por alguns meses, e a cesta básica compunha artigos que não são típicos da nossa região. E aquilo eu achei tão bonito, porque deu para entender que ela tinha que ser respeitada na consideração do ambiente de onde ela veio, de como ela... daquilo que ela considerava que era o básico para ela, não que era básico na nossa perspectiva, né? Assim, da nossa região. E eu achei aquilo muito interessante. Um outro fato que foi muito bonito também foi já na universidade, no curso de pedagogia, 2 meninas descobriram que elas tinham o mesmo bisavô. É que não sabiam disso, né? E ele era da Marinha Mercante, tinha feito mais de uma família, e aquilo foi assim de aproximação das duas, né, das famílias. Então, assim, são inúmeros casos, né? Então, quando a gente começa a ouvir essas histórias, as pessoas se conectam, aquilo ali vai dando para a gente uma dimensão de humanidade, a gente começa a olhar o outro com mais generosidade, reconhecer que todas as pessoas têm uma grande importância, né? E me preocupa muito essa questão da memória, né? Tanto é que eu já contei aqui no primeiro momento que eu fiz o início do canal, que eu fiz um pequeno texto sobre a minha avó Cecília, que foi uma das pessoas que me motivou a querer buscar as raízes, né? Eu cheguei a fazer uma viagem a Minas só para isso, para poder entrar em contato com a família materna, porque eu via características na minha avó tão diferenciadas e interessantes que eu queria saber de onde elas vinham, né? E entendi. Vinha muito da mineiridade que ela portava, né, na sua condição de mineira, né? Aquilo era inerente a ela. E agora que a gente está nesse momento, né, que tantas pessoas estão indo, né? Eu estava vendo aqui os números, fiquei hoje de manhã pensando nisso. São mais de 3 milhões de pessoas que se foram. E aqui no Brasil, 406 mil. Eu sei que a morte é um fenômeno humano, né? O Heidegger diz que o homem é um ser para a morte, né? Porque a morte puxa para nós a responsabilidade de dar um significado para a própria vida, porque a gente sabe dessa finitude, né? Ela é própria da nossa biologia, mas eu penso também que a morte, quando ela é em quantidade excessiva e no mesmo momento, ela se torna uma coisa mais trágica do que aquela tragicidade própria de quando um indivíduo no nosso reduto, né, no nosso entorno, ele se vai.
porque aquilo ali cria uma série de fenômenos sociológicos, psicológicos em toda a sociedade, trazendo muito medo, muita reflexão, muita insatisfação, muita agonia. E de tudo isso, o que mais me toca é a questão da memória, porque essas pessoas todas levaram consigo toda uma experiência, um percurso, coisas importantes que a gente tem que considerar que vai ser uma perda cultural, uma perda existencial para a humanidade. Eu acredito que muitas dessas pessoas talvez não tenham tido oportunidade de registrar ou de partilhar essas experiências, né? E eu acho que fica aí um alerta, né? Entre tantas as coisas que a situação atual tem ensejado, né? Para nós pensarmos, para nós refletirmos, eu penso que é a hora da gente, apesar da tristeza e das perdas, valorizar os que ficaram, os que estão ficando, os que vão ficar. E resgatar o máximo que a gente puder, né? Aquela roda primitiva no fogo, depois de um dia inteiro de lutas e sobrevivência e de congraçamento pela palavra, pela escuta, esse carinho imenso, né? Aqueles que tiverem a felicidade de estar com os seus mais experientes da família, né? Os mais idosos, que possam se aproximar cada vez mais, escutá-los mais, quando passar tudo isso, dar muito carinho, muito abraço, e já acostumarmos nossas crianças, né, os nossos jovens, a terem uma proximidade, aquele momento que as pessoas sentam e conversam e se escutam. Eu sinto muita falta disso, né? Eu estou longe da minha família, faço isso pela internet, com esses recursos, né, que a tecnologia permite, mas falta muito essa energia física mesmo, de todo mundo sentado junto, chorando, rindo, relembrando. Isso vai fazer com que a gente possa criar novos hábitos, né? Era uma pequena reflexão que eu queria fazer e deixar para vocês aí o meu abraço, né? Até a próxima entrevista. Um beijo.